Fala pessoal, tudo beleza? Gente, vamos a mais uma aula. Fala pessoal, tudo beleza? Gente, vamos a mais uma aula aqui do nosso curso. Placa na bancada aqui, Xbox 360 modelo Corona V6, tá? Conectorzinho de um pino, NAND de BGA, então a gente já sabe que estamos falando de uma Corona V6. Mas isso aqui serve para qualquer Corona, V1, V2, V3, V4, V5, V6, certo? Para qualquer Corona, certo? E primeiro que a gente precisa setorizar a placa e entender aqui os setores da placa, tá certo? Conhecendo aqui as tensões da placa. Então, vamos lá. Deixa eu focar aqui, pra gente fazer bem bacana. Deixa eu só reposicionar isso aqui. Bora lá, aumentar aqui um pouquinho. Tranquilo. Então, o que acontece, gente? Olha só. Aqui acima, nós temos o nosso circuito standby, certo? Nosso circuitinho standby está localizado aqui próximo ao conector do cooler, né? Do fan. Podem ver aqui, ó, próximo ao conector do fan. Aqui nós temos o circuito standby. Então vamos lá. Temos aqui, ó, a nossa bobina, nosso indutor, tá? Que é a nossa L5B1. Essa daqui é responsável pelos 5 volts. Esses 5 volts vem direto da fonte de alimentação, certo? Aqui do lado nós temos a bobina de 3.3 e aqui a bobinazinha de 1.2. Esse reguladorzinho aqui é responsável pela saída de 3.3 e esse carinha aqui é responsável pela saída de 1.2. Então aqui, gente, é o nosso circuito standby. Se esse circuito aqui por algum motivo falhar, a placa não vai ligar. A placa não vai ligar. Se for uma Corona V1 até V4, ela vai ficar no plim. Vai dar o plim, plim, plim e não liga. Se for V5, V6 não vai fazer nada porque ela não tem o buzz, tá? Então ela não vai bipar. Então o que acontece? Esse setorzinho aqui, gente, é o causador de muitos defeitos, tá? Então geralmente o que ocorre? Esse reguladorzinho aqui altera, tá? Ele altera, passa a não gerar nenhuma saída 3.3, ou ele altera um pouco para mais, tá? 3.5, 3.6, 3.7, e a máquina fica a hora ligada. Ela não liga, e isso é perigoso porque se ele alterar para 5 ele mata o chipset, tá? Ele mata o KSB, e aí o que acontece? Não pode ocorrer isso, mas ele também pode parar de gerar e aí ficar sem 3.3, assim como também na bobinazinha de 1.2, beleza? Então essas tensões aí, gente, elas existem na placa, uma placa ainda desligada, a placa só basta estar energizada para que essas tensões aqui apareçam, certo? Então, olha só, vamos só verificar aqui, ó. Aqui eu tenho meus 5 volts, podem ver aí no multímetro, que esses 5 volts vem da fonte. Aqui do lado eu tenho meus 3.3 e aqui abaixo eu tenho meu 1.2, beleza? Então aqui, placa funcionando, tudo certinho, beleza? Standby funcionando, tá certo? Outro detalhe, gente, olha só. Eu tenho aqui, ó, vamos lá, deixa eu focar aqui, o meu U1B1, tá? Meu U1B1. Esse carinha aqui, ele gera uma saída de 5 volts, tá? E em standby também. Lógico que só vai ter se lá tiver, beleza? Mas às vezes a gente tem um problema aqui, ó, nessa linha, um curtozinho aqui, ele não vai gerar. Então, ó, o U1B1, em estado normal, vamos lá. Esse nosso pino 4 aqui, ó, pino 4, tá zerado, você pode ver. Já o pino 3, eu tenho lá, ó, 5 volts. Beleza, se eu tiver isso aqui, gente, ó, aqui eu vou ter uma saída de 5, tá? Esse pino 4 aqui, ele nunca pode ter tensão. Se ele tiver alguma tensão, esse carinha fica em corte, tá? Ele não vai ter aqui a minha saída de 5 volts. Esses 4 terminais, 5, 6, 7 e 8, é um terminal só, tá, galera? Então, assim, a gente pode às vezes pegar um curto aqui, tá ok desse lado aqui, mas pegar um curto dessa linha de 5, fazendo com que isso aqui zere, tá? E eu não tenha tensão. Se isso ocorrer, gente, a placa também não liga, tá certo? A placa também não vai ligar. Ela vai ficar só, no caso, mesma coisa, se faz coronas do V1 até V4, só no plim. Então, preciso ter
esse 5 volts presente aqui também, tá? Outra medida que a gente pode fazer também, ó, interessante, é nesse painelzinho aqui, ó, da NAND, tá? Tá vendo esse terminal 2 aqui, ó? Tá vendo que ele tá zerado? Olha ali, ó. Tô medindo aqui, ó, o terminal 2 ele tá zerado. Então, se aqui a gente tiver alguma tensão, gente, a placa não vai ligar. E por que isso ocorre? Defeito no KSD, defeito na NAND. Então, se a NAND tiver com defeito, tanto o chip quanto o software tiver com uma falha, vai haver uma alteração na placa. Essa tensão aqui, ó, vamos lá. Essa tensãozinha aqui, ó, esse pino 4 que está a 0 volts, vai chegar a uma tensão aqui de 5 volts, deixando o 1B1 em corte, tá certo? E aí esse pino 4 não pode ter tensão. Você chegou aqui, essa placa não está ligando. As tensões de stand-by estão bacana. Não tem curto aqui, tá? Não tem curto aqui, nessa saída do 1B1. O pino 5, o pino 4 está a nível lógico alto, ou seja, tem tensão aqui, 2, 3, 4, 5 volts, o que é que seja, mas isso aqui vai estar normalmente 5 volts. Está em 5 volts, isso aqui também 5 volts, que é o pino 3. Gente, não adianta nem seguir. Você vai estar tendo um problema ou na NAND ou no chipset, um dos dois. O circuito stand-by estando tudo ok, não tendo nenhum curto, nada aqui, o que acontece? A gente já pode partir para uma possível falha aqui, ó, na NAND, tá? Aí o que é que você pode fazer? Pode tentar fazer uma leitura da NAND para ver se ele consegue fazer a leitura do chip ou não. Ele não conseguindo ler, a gente já tem aí quase 100% de chance de ser realmente a NAND ruim. Mas esses defeitos tanto pode ser o KSB quanto a NAND. Nesse caso aqui, eu tendo aqui essa habilitação a nível lógico alto, né, esse no pino 4 aqui, ó, é mais comum de ser defeito na NAND, tá? Então, inicialmente, é isso aqui que eu quero passar para vocês, tá? Circuito stand-by, tem que ter os 5 já vai estar presente na fonte. Tem que ter o 3.3 e o 1.2, tá? Vamos focar aqui novamente. 3.3 e 1.2 presente. Nosso 3.3 e 1.2. Vamos ter uma aula aí mostrando aqui no esquema elétrico como é que esses caras funcionam, mas a gente pode substituir por um linear, tá? Um regulador LDO. Então já sabe, ó, analisando a placa. Pegou a placa não liga, certo? Segue esses passos aí para poder tentar entender se há alguma falha aqui no standby e com certeza a gente vai chegar em algum defeito. Outra coisa, gente, rapidinho aqui. Essas linhas das USBs, dos 5 volts que sai aqui, que vai alimentar as USBs, tá? Se algum capacitorzinho das USBs entrar em curto, que é bem comum, tá? Tipo aqui, por exemplo, ó, vou focar aqui para vocês verem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, esse capacitorzinho aqui, ó. Esses carinhas aqui gostam de entrar em curto. Aqui a gente pega curto nesses carinhas aqui, ó. Aqui atrás, ó, deixa eu focar aqui. Esse carinha aqui atrás, ó. Tá vendo, ó? Esses carinhas aqui gostam muito de entrar em curto. Tá vendo? Esses carinhas aqui, ó. Aqui, ó, perto do fusistor aqui, ó. Esses carinhas aqui, ó. Entre curto, a maioria das vezes aqui a placa não vai nem ligar, tá? E aí é só identificar o curto para corrigir esse defeito. Beleza? A gente vai continuar na próxima aula, tá? Estamos encerrando por aqui. E é só para fazer um panorama do que a gente precisa analisar quando a placa não liga, na parte stand-by, tá certo? Normalmente a gente acha o defeito dentro disso aqui, certo? Essa primeira etapa é um pouco mais curta para a gente analisar. Porém, tem defeitos que a gente pega que é um pouco bem complexo, como por exemplo a NAND com defeito, chipset, e mais um pouquinho a NAND, porque a gente precisa trocar o chip NAND, precisa gravar um outro software, mas isso aí no dia a dia você vai ficando, a cada dia que vai fazendo mais, vai ficando mais prático, vai entendendo melhor o funcionamento da placa, como é que faz esse tipo de procedimento, vai ficando aí craque nisso aí, beleza? Galera, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, beleza?